Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre texto dramático. Objetivos: conhecer o texto dramático, reconhecendo os elementos constitutivos desse tipo de texto e contexto histórico do teatro modernista. Ler e interpretar um trecho do primeiro ato da peça teatral Lisbela e o Prisioneiro, de Osman Lins. Pergunto, será que pessoas que não têm nenhuma relação com o teatro leem textos teatrais? O que vocês acham? E mais, eu tenho a resposta. Não só leem, como preferem imaginar o desenrolar da trama e os elementos que compõem as cenas. Com base em quê? Nos diálogos escritos. Sobre o teatro modernista, o que temos? Então, ele surgiu com a necessidade da criação de um formato de arte teatral mais moderna, onde as pessoas comuns pudessem entrar ou expor a sua arte. E como era feito? Era feito de forma a ser bastante rico em símbolos de ideias, elementos psicológicos e expressionistas, que visavam o quê? Descrever a realidade e os nuances dessa mesma realidade. O teatro moderno está bastante ligado com o quê? Com o cotidiano do povo e com o improviso. Olha o texto teatral, Lisbela e o Prisioneiro, personagens que aparecem então no trecho. Jaborandi, soldado e corneteiro, Testa Seca, que é o preso, Citonho, que é o velho carcereiro, Paraíba, outro preso, Tenente Guedes, que é o delegado, Leléu, que é o aramista e prisioneiro, Juvenal, que é o soldado, Eliodoro, que é o cabo do destacamento, Lisbela, que é a filha do Tenente Guedes. Posto isso, vamos ao primeiro ato. Então, o teatro modernista começa com a descrição de como será a cena. Olha, cadeia pública, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Como deve ser o cenário? Então, aqui já diz, o cenário deve ser disposto de modo que a ação possa desenvolver-se dentro e fora da cela. Também as cenas na calçada da cadeia. Continuando a leitura, eu tenho a fala do Leléu. Então, aqui indica que é um fragmento entre chaves. Entrando acompanhado do soldado Juvenal e do cabo Eliodoro. Está com a camisa rasgada e meio suja de terra. Epa, minha gente, como vão as coisas por aqui? Que é que há, Jaborandi? Citonho velho, sempre firme, hein? Aos presos. Aí, meninos, nunca se metam a fugir com esse homem, é de morte, me agarrou. Tenente Guedes. Preso, ajoelhe-se. Leléu, por quê? E aqui agora a igreja é Tenente Guedes. Ajoelhe-se, peça perdão. Com isso, nós já temos condições de realizar a atividade 1. Observe. O título Lisbela e o Prisioneiro antecipa o tema da peça? O que você acha? Antecipa ou não antecipa o tema da peça? A partir da informação dada pelo título e a posição social ocupada pelas personagens principais, levante uma hipótese. Qual será o principal conflito dessa peça teatral? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo, atividade 1. O título, Lisbela e o Prisioneiro, ó, olhando aqui o título. O que você acha? Já dá para antecipar do que fala? O que você notou? A paixão o quê? Proibida, né, entre a filha do delegado e o prisioneiro. Mas será que dava para antecipar o tema da peça? Quando eu digo Lisbela e o Prisioneiro? Dá, né? Eu já sei que vai tratar o quê? De uma moça e de um rapaz. O que vai acontecer? Eu levanto hipóteses. Então, a primeira é o quê? A paixão proibida entre a filha do delegado e o prisioneiro. Continuamos a leitura e temos Leléu, eu não fiz nada. Tenente Guedes batendo-lhe. Ajoelhe-se, peça perdão por ter traído a minha confiança, fugindo de minha casa, procurando me desmoralizar. Leléu. Não, e o senhor não pode me bater só porque estou preso. Eu tinha o direito de fugir. Agora o senhor não tem direito de bater em mim. Como eu não podia me tirar daqui e levar para sua casa? Tenente Guedes. Tanto podia que levei. Leléu. Tanto não podia que o juiz está querendo metê-lo na cadeia. Pensa que eu não sei, é? Tenente Guedes. Ó, dor de cabeça dos diabos! Se Tonho, quando você quiser levar uma dentada, faça favor a um cachorro. Leléu. Quem é cachorro? Sou eu? Nem eu sou cachorro, nem o senhor me faz favor. Ora, favor, essa é boa. Saio daqui para trabalhar de graça. E logo no noivado de sua filha, que é uma joia de moça, com aquele advogadozinho que ajudou o promotor a acertar minha tampa, e o outro me vem com essa história de favor? Favor fiz eu e não foi o senhor, fique sabendo. Tenente Guedes. Atrevido! Você já teve a oportunidade de ir ao teatro para assistir alguma peça? Você recorda de ter assistido peças teatrais que foram produzidas em forma de filme? Então aqui, ó, no Adoro Cinema, você pode até dar uma olhadinha. O texto dramático, né, em geral, o que você nota? Não tem narrador. Então o leitor vai fazendo como? Compreendendo as características das personagens por meio do quê? Da leitura das rubricas aqui, ó, e dos diálogos. E eu até fiz uma brincadeira com vocês, tentando, né, modular a voz para você sentir a mudança da personagem. Com exceção de um monólogo, ou seja, só um personagem, né, mono um, as falas isoladamente pouco podem revelar. Então é apenas nos diálogos que o caráter e os conflitos desses personagens acontecem. Seguimos com a leitura então, vamos lá? Leléu. Só fui por causa das moças que pensei que havia lá. Nunca mais eu tinha visto uma mulher que prestasse. Mas apareceu a hora de escapar. Fugi, saltei o muro. Eu não era homem se deixasse passar a ocasião. Tenente Guedes. Só é pra você quem é homem para enganar a mulher e fugir. Leléu. E você? Tenente Guedes. Dobre a língua, cabra. Leléu. Você tem coragem de passear num arame só com uma sombrinha na mão, arriscando a quebrar o pescoço? Tenente Guedes, isso é negócio para malandro. E agora, na atividade 2, o que eu quero saber? Que nesta primeira parte do fragmento da peça Lisbela e o Prisioneiro, eu já posso ter uma ideia do caráter da personagem, não é mesmo? Que característica podemos perceber? Faz aí, eu te aguardo aqui.
voltei gabaritar contigo a questão. Olha só, nós podemos inferir que o prisioneiro é como, né, o personagem? É sagaz, tem resposta para qualquer tipo de situação, é irreverente, impetuoso, não teme a autoridade e fala o que pensa. Vamos continuar a leitura? Leléu, para malandro precisa ter jeito e peito para fazer. Você tem coragem de ficar na frente de boi brabo, esperando por ele agarrá-lo pelos chifres e derrubá-lo no chão? Tem? Tenentes Guedes, nem eu nem você. Leléu, e por que é que estou aqui de camisa rasgada e todo sujo de terra? Eliodoro, é mesmo, tenente. Quando a gente vinha ali pelo comércio, subindo para a rua do Barateiro, Juvenal, primeiro a gente desceu da sopa, aí com o corpo do delito. Eliodoro, isso não interessa, praça, de frente do mercado, vinham os camaradas com um boi bravo. Juvenal, o boi era preto e branco. Eliodoro, preto e branco, mas isso não vem ao caso. Tenente Guedes, e por que é que vocês pensam que essa história toda me interessa? Se Tonho, meta esse afoito na chave. Leléu, meio desafiador. Ia para bem 10 ou 8 anos que eu não topava um boi, delegado. O boi largou-se e partiu para cima de um homem, delegado. Tenente Guedes, meta esse cara nas grades. Leléu, um homem que eu nunca vi na vida, ele puxou o revólver. Tenente Guedes, você viu se ele tinha porte de arma, Eliodoro? Eliodoro, me esqueci, tenente. Tenente Guedes, você está dando para relaxado? Eliodoro, numa hora daquela eu ia lembrar disso? Leléu, ficou de revólver na mão, delegado, sem saber onde é que atirava, porque com certeza nunca atirou num boi. Então eu agarrei o bicho, delegado, me enrolei com ele, fui com ele pro chão e já vai para 10 anos que deixei de topar boi. Jaborandi, mas eu perdi essa! Eliodoro, foi bonito. Ficou assim de gente. Tenente Guedes, Citonho, cumpra minhas ordens. Citonho, qual é a cela, tenente? Tenente Guedes, a cela dos homens. Citonho vai cumprir a ordem, hesitante, para a entrada de Lisbela. Lisbela, onde está meu pai? Tenente Guedes, que há? Não já disse que não gosta de você por aqui? Lisbela, meu pai, a Vitória está parecendo uma terra sem dono. Vendo Leléu, o senhor, Leléu, visitando os amigos, Lisbela, agora vamos ter sossego lá em casa. Leléu, queira Deus, Lisbela, então, lhe prenderam de novo? Leléu, me prenderam, dona, mas eu acho que valeu a pena, só para ver a senhora outra vez. Com isso, chegamos à atividade 3. No texto teatral, as falas das personagens assumem o quê? Papel de destaque na construção da história. Como chamamos esse tipo de uso da língua? Você lembra? Faz aí que eu já volto.
Voltei, gabaritar contigo, e a questão é, como chamamos esse tipo de discurso na LUMA? Então, a gente olha aqui, nós olhamos aqui direitinho, as falas. Percebemos que meu pai, agora, queira Deus, dá um fluxo, e esse fluxo é o quê? O discurso direto. Então, acertou quem respondeu o quê? O registro das falas dos personagens, da forma como elas ocorrem, é chamado, então, de discurso direto. Combinado? Conferido? Sugestão de atividade. Olha que interessante. Se você fosse escrever uma peça com uma crítica social, o que você criticaria? Quem seriam os seus personagens? Aqui eu tenho uma crítica social e vários personagens. No começo do texto, ó, o que se coloca? Quem são os personagens, né? Então é importante, ó. Eu listei todos os que aparecem. Você pode fazer o mesmo aí. Então faz uma listinha, colocando o nome, a profissão, ou se ele vai estar preso, ou quem ele é, alguma característica, tá ok? E aí você pode colocar, ó, já um primeiro ato, né? Colocando o local em que os fatos acontecerão. Presta atenção nas rubricas, ó, que estão aqui, por exemplo, entre parênteses, né? Entrando acompanhado do soldado Juvenal e do cabo Leodoro, está com a camisa rasgada e meio suja de terra, né? Eu observo, então, o que exatamente? Ó, batendo, que essas rubricas nos ajudam na contextualização do texto para entender melhor. Agora é com você, né? A atividade específica para você pensar. O que você faria, então? Quem seriam seus personagens? Pensa um pouquinho que eu já volto. Voltei. A esta altura você já definiu, né? Qual é a crítica social, se é o amor entre pessoas de classes sociais diferentes ou qualquer outra coisa, né? E quem seriam os personagens? Vamos recuperar alguns conceitos, né? Então eu tenho Alto, que é uma obra de caráter mais voltada para temas religiosos,
como por exemplo o Alto da Compadecida. Eu tenho monólogo, que é pronunciado por uma única pessoa, como o próprio nome diz, mono. Temos a farsa, que é um gênero teatral com o objetivo de fazer uma caricatura e crítica da sociedade, geralmente num só ato. Temos a tragédia, que apresenta um conflito humano e que a força das paixões se faz sentir, mas em que a intervenção do destino delimita a vontade dos homens, né? As tragédias eram muito conhecidas, por exemplo, na Grécia. A comédia, que é uma sátira de ações humanas, tratadas como inferiores, medíocres ou tolas. O que aprendemos? Reconhecemos elementos do texto teatral, conhecemos o contexto histórico do teatro modernista, né? Lemos um trecho do primeiro ato da peça intitulada Lisbela e o Prisioneiro, de Osman Lins. Interpretamos e analisamos o texto Lisbela e o Prisioneiro. Nesse vídeo falamos sobre texto dramático. Espero que vocês tenham gostado e até breve.